Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Edu Oliveira da GoDeep, estamos aqui para mais uma edição do Deepcast. Hoje vou estar batendo um papo com o meu amigo parceiro Thiago Rosa. Thiago, que está à frente da área comercial da Asperbras, uma empresa do grupo Copar do Brasil, que é uma empresa focada em irrigação e produtos para a área de saneamento básico, né? A empresa completando 40 anos de atividade e que nos últimos 2 ou 3 anos aí resolveu se aventurar no online. Exato. Não tenho a pretensão de falar nem do Thiago nem da Asperbras. Queria que o Thiago começasse contando um pouquinho da trajetória dele, do grupo e das diversas empresas que compõem o Grupo Copar. Thiagão, prazerzaço ter com a gente aí, cara. Obrigado pela oportunidade. A gente está junto há mais ou menos 3 anos. Foi quando a Asperbras decidiu entrar nesse negócio do comércio digital, enfim, um desafio grande. O que nós somos? A Asperbras é uma empresa focada em venda de fabricação e venda de tubos e conexões de PAD e de PVC. E a gente atua nos nichos de saneamento e de irrigação. Então, nesses 2 segmentos. Uma empresa de 40 anos, faz parte de uma holding que chama Copar Brasil, uma empresa familiar. A gente tem outros negócios aqui no Brasil, de outros segmentos. E eu, particularmente, eu sou uma pessoa de vendas e tive que aprender a trabalhar com o comércio eletrônico. Claro, junto com todo o time. Então, assim, eu acho que para começar, a gente, para mim e para o grupo, as pessoas vêm em primeiro lugar. Então, a gente tem total noção de que a tecnologia está aí, a fábrica está aí, a gente tem todos os recursos materiais, físicos, mas sendo as pessoas a gente não consegue fazer. Então são as pessoas que resolvem os problemas, são as pessoas que dão as ideias e que fazem as oportunidades acontecer. Foi assim que a gente ingressou nesse negócio do comércio eletrônico. Então, fazendo um breve resumo disso, um caminho novo. Já percorremos aí algum tempo, mas eu acho que tem muita coisa para fazer ainda. Eu não tenho dúvida, até quando a gente conversava, a gente já teve essa oportunidade de conversar e eu sempre tive muita curiosidade, acho que talvez seja legal a gente dividir isso com quem está assistindo. Cara, eu tenho certeza, né? Vamos lá, está falando de tubos e conexões para irrigação e saneamento básico. Então, quando você fala de saneamento básico, eu imagino aqueles tubos grandes, canos imensos e tal. Exato. E eu fico tentando visualizar assim como é que surgiu essa ideia, porque não foi uma história do tipo, estamos aqui na nossa reunião comercial, quem sabe amanhã a gente abre um e-commerce, né? Porque tudo que envolve indústria envolve planejamento, tem processo fabril, tem questão de abertura de mercado, tem, como tu falou, das pessoas. Então eu queria entender de onde que veio essa motivação, até porque, de novo, eu não sou um profundo conhecedor do segmento de vocês, mas acredito que comércio eletrônico no segmento de saneamento ou de irrigação, onde tem um perfil muito B2B, muito específico, não deve ser um segmento muito desbravado. Então, de onde é que surgiu esse interesse no pioneirismo, né? Porque muitas vezes vem por... Puto, o mercado está se movimentando. De onde é que surgiu essa ideia, né? Dentro do grupo de tipo, cara, vamos olhar para esse negócio que acho que tem oportunidade aqui. Bom, de verdade, claro que não foi uma coisa assim que ninguém acorda e tem o desejo de comprar. Não tem nada para fazer, vou botar uma loja de vender não tubo é igual de comprar saneamento. um tênis, um negócio diferente, né? De verdade, o que a gente acredita é que cada vez mais é o cliente quem define a jornada da compra. Então, além de um desejo de inovar, que era a nossa vontade de trabalhar isso, o que a gente viu? Existe uma parcela de clientes que busca o produto no comércio online. Nós lá, do jeito muito simples, a gente tem os atendimentos convencionais por representante, por telefone, por WhatsApp. E o e-commerce é mais uma forma de atender o cliente. Então, de forma simplificada, foi essa a nossa decisão. Se no futuro houverem outros tipos de acesso de cliente à empresa, com certeza a gente vai estar olhando, né? Porque eu acredito que essas novas frentes que cada
empresa vai construindo, eu no meu negócio, você no seu, as outras empresas, são potencializadores do que você já tem. Então, no nosso caso, nós temos 6 fábricas, uma linha de mais de 3.000 itens. Poxa, nós temos uma estrutura de logística grande. Extraordinário. E o que você pode fazer para potencializar aquilo lá? Muita coisa. E o e-commerce é mais uma. E, no nosso caso, a gente viu também uma oportunidade de trabalhar marca no digital. O que tem disposição de marca, de atendimento. Perfeito. Então o caminho é esse, vender, atender o cliente por onde ele quiser ser atendido. Ótimo. E marca. Eu acho que tu traz um tema que é muito importante, sabe? Acho que na nossa jornada, daí falando um pouco até da Gondi, a gente atende muita indústria e muito distribuidor, e essa tua fala, ela me trouxe aqui um insight que eu acho que é muito importante, muito do que a gente acredita, sabe? Eu não acho que eu tenha que ter um representante, um time comercial, ou um e-commerce, ou um canal de televendas. Eu acho que tu trouxe isso de forma muito clara, que é um E. Eu tenho que ter um e-commerce, um canal de televendas e um canal... Se tiver um cliente que quiser mandar um fax e a gente ter pedido, por que não ter um maldito de um fax? Eu acho que a gente entender que a gente tem que estar presente, reforçando o que a tua fala, no canal que o cliente quer ser atendido e estar disponível, né? Não que isso seja uma barreira do cara querer... Putz, o cara quer comprar de mim online, eu não tô lá. Então eu vou ter um canal porque o cara quer comprar online. O cara quer comprar por WhatsApp, eu vou ter um canal por WhatsApp, vou ter um canal por Telegram, né? Olha, eu moro em São Paulo e eu falo para as pessoas assim que São Paulo, Porto Alegre, não é a realidade do Brasil. Perfeito. O Brasil são as regiões remotas, né? Fora dos grandes centros. E o que o comércio eletrônico ajuda? Ajuda no alcance. Perfeito. Então, você abrir a porta da empresa, ter um alcance onde as ferramentas convencionais não chegariam, gerenciar os canais de vendas, que é talvez um grande desafio nesse assunto quando fala de indústria, são os trabalhos árduos que você tem que fazer para você sair de alguns platôs, superar crescimento, desenvolvimento. Eu acho que é isso. É que não é receita mágica. Não tem uma receita mágica. Não tem uma receita mágica. E outra, acho que ao longo desse tempo todo que a gente está trabalhando com isso, a gente já fez projetos que era direcionado para o cliente comprar e se percebeu que era uma puta ferramenta para time comercial, que o cliente não teve adesão, mas o time comercial viu muito valor naquilo. Assim como tem projetos que nascem para ser para o time comercial e o cliente acaba aproveitando. Então acho que o digital também nos permite esse certo experimento. Porra, eu tive uma demanda, faz sentido? Faz, vamos testar. Cara, mas se eu mexer um pouquinho aqui, além de atender esse cliente que está remoto, eu consigo dar uma ferramenta para o meu time comercial ser mais assertivo, eu consigo coletar dado de ponta, eu consigo expor marca, como tu bem falou, né? A gente já teve conversa sobre isso, que parte do número que vocês fazem no digital começa uma jornada via e-commerce, termina no televendas, por vezes no WhatsApp e no e-mail. E é isso. E que bom que a gente está em todas as pontas para poder atender isso de uma forma, talvez não como a gente idealizou, de forma estruturada, mas estando disponível para atender essas demandas que vêm por um caminho às vezes não tão planejado. Vendas, na minha opinião, ela é condução. Seja a venda normal, seja a venda do e-commerce. A gente está aqui criando um processo, nós de vendas, perfeito, para encaixar na jornada do cliente. Né? A venda ela não pode ser um acaso, não é isso? Ela é resultado de um processo. E o que o e-commerce proporciona? Você bem falou, testes. A capacidade de resposta dele e de correção de rota é muito rápido. Então, quando você vai fazer um projeto, você mira ali, você arruma rápido. E eu acho isso muito valioso. Total. Sabe? Total. Muito valioso, porque
você começa a cruzar dados, você começa a entender as regiões, mix de produto, poxa, é uma infinidade de coisa que você tem de ali oportunidades, de oportunidade, né, que você pode trabalhar. Eu comecei falando que eu sou de vendas, das vendas tradicionais. Field sales, vão para campo, apertar a mão, tomar café. Não pulei nenhuma etapa e eu sempre gostei muito dessa parte da análise de dados, certo? Hoje a gente começa a ter bases assim sólidas e tratamento de dados. Bom, e aí entra inteligência artificial, um monte de coisa. AI, por aí vai. E sem dúvida o digital é uma das coisas que mais enriqueceu isso, porque você consegue mapear tudo, e coletar todos os touchpoints. Coletar, estudar. É isso, é evolução, né? Não é nem o futuro, é o hoje. Né? Eu acho que quando tu traz o termo de não ser evolução, eu acho que eu bati um papo agora há pouco com outro convidado aqui com a gente. A gente estava falando que a galera às vezes olha para evoluções como fosse redescobrir o fogo, esquece de fazer o bem feito. Então, se a gente tem uma jornada digital e não coleta dado, então a gente esteja perdendo um principal ativo, que é a coleta disso, às vezes para tomar decisões futuras, né? Sim. E até pensando nisso, talvez essa resposta já tenha meio que respondido, mas eu vou... A minha próxima pergunta ela era entender se a construção desse canal ele era mais para atender uma demanda ou para gerar novas oportunidades. Talvez a resposta não seja tão clara, eu vou complementar minha pergunta para ver se eu amplio isso a gente consegue discutir um pouco mais. A partir do momento que tu teve uma ou outra demanda, tu até entendeu que poderia atender uma demanda, mas talvez não fosse demanda o suficiente para dizer, uau, vamos investir nisso porque se eu não fizer isso, não vou vender. Acho que não era o caso. Mas eu entendo, e aí vou passar a bola para ti, ver se meu achismo aqui se confirma. Existe uma grande oportunidade de geração de novas demandas, de entendimento de outras demandas, que vocês estão vendo isso hoje como um caminho possível para fazer essa coleta de dados. Então, talvez não fosse mirei aqui, acertei ali, mas o resultado desse acerto, desse desvio de rota, abre oportunidade para outras demandas e outras oportunidades. Isso vai. A gente tinha bastante convicção de que havia um caminho muito claro para novos negócios, para abrir e alcançar novos mercados. A gente teve gratas surpresas de mix de produtos que tinham um desempenho baixo nos canais convencionais de vendas e tiveram um desempenho alto e tem um desempenho alto no e-commerce. Claro que nessa jornada a gente miramos em alguns lugares e acertamos outros, mas tudo positivo, tudo positivo. Não teve algo que a gente que a gente desapontou, que a gente entendeu que não valeu a pena. Até porque, como eu falei antes, quando a gente percebeu ali algumas coisas que não nos interessavam, a correção é rápida. Tu consegue rapidamente mobilizar. Então, eu acho que se fosse para resumir em uma palavra, é oportunidade. E acho que está atento, sabe, Tiagão? Acho que tu, de novo, nem estava pensando em falar sobre isso, mas quando tu falou, foram vários pontos de surpresa e todos de oportunidade, acho que também tem um pouco da perspicácia, da visão da empresa de entender que, às vezes, não sei se erro é a palavra certa, mas no não acerto daquilo que era o objetivo, se desenha oportunidade de coisa que tu não estava olhando. Putz, isso aqui, cara, eu jamais achei que fosse performar, então talvez tenha uma oportunidade aqui. Então, o estar atento e analisando, eu acho que esse DNA analítico de entender o contexto, puta, meu, isso aqui não estava no roadmap, mas apareceu esse ponto, acho que aqui dá para desdobrar, então também tem que ter uma predisposição da empresa de não estar fazendo por fazer, e sim de analisar com convicção e ver o que te tira desse suco, né? A cultura do grupo, ela é muito voltada para isso. Se você olhar a diversidade de negócios, claramente dá para entender que a gente sempre está de olho nas oportunidades, né? Então, quando a gente fala de Coopar Brasil, dentro desse guarda-chuva tem a Asperbras, tem a Greenplaque, que é uma empresa de MDF, tem a Bonolat, que é um laticínio, tem a Abit, que é uma empresa poderosa de loteamento,
tem um monte de coisa. Sempre olhando as oportunidades. Então, quando a gente olha de uma forma ponderada, muito pé no chão, muito seguro, pode ter certeza que se tiver a oportunidade de marcar um golzinho, a gente vai marcar. Essa minha pergunta, ela foi muito baseada em segundas intenções, tá? Porque eu lembro daquela conversa que a gente teve no escritório das Pebrás uns meses atrás, da planta que vocês modelaram para um negócio, na reta final deu meio na trave, beleza, vamos remodelar, revisamos a fábrica e tá bombando com outro produto, usando a fábrica. Então, a minha pergunta de aproveitar oportunidades foi porque eu lembrei daquela nossa conversa na sede de vocês e tá claro isso do DNA de tipo, cara, vamos ver o que a gente pega nas movimentações que vão acontecendo, porque o plano ele não é estático. O mercado muda, as condições mudam, os acordos mudam e como que a gente pega o que está na mesa. Então a minha pergunta ela teve um pouquinho de resgatar aquela conversa que a gente teve lá na sede de vocês. É isso, eu não vejo a gente que está à frente, né? Eu estou à frente da Asperbras, que é a empresa de tudo. Eu não vejo como a gente não olhar com muito foco nas oportunidades. Claro que o dia a dia ele vai te tomando energia, tomando tempo, tem que cuidar para não ficar míope, tá certo? Mas nós não podemos fechar os olhos para as oportunidades. Com cautela, mas eu acho que é isso que faz crescer, sabe? E faz desenvolver. Não deixar passar, né? Não pode deixar o cavalo passar. passou encilhado, não pode irmão. Deixar passar. Pelo menos não dá uma voltinha. Pode ser que a gente não fique com ele, mas vamos aproveitar essa passada. Não pode deixar passar, não pode deixar passar. E eu queria trazer um outro, indo para um contexto mais da forma que eu vejo o business de vocês, né? Eu sei das investidas oportunidades sendo exploradas no digital, conheço algumas das operações que a gente conversou das outras empresas do grupo, eu sei que tem DNA muito de inovação, de oportunidade, mas eu entendo que, quero entender um pouquinho mais da estrutura comercial das Pebrás, porque a gente falou um pouquinho do ON, mas eu queria entender um pouquinho como é que é hoje. Tu tem galera em campo, tu tem vendedor, como é que é essa estrutura, assim, Thiago, para mais entender a estrutura das Pebrás como um todo? Vamos lá, uma estrutura comercial normal, gerentes, supervisores, uma equipe interna, né? E depois a equipe de representantes, uma equipe de representantes grande. E como eu falei no começo, a gente atua em 2 segmentos, saneamento e irrigação. Então essas equipes, basicamente, elas são segmentadas também, porque são mercados completamente diferentes, né? Então, resumidamente, é isso. A equipe segmentada, estrutura normal, gerentes comerciais, supervisores, equipe interna para dar suporte e a equipe de representantes como um todo. E nessa... Eu vou chegar onde eu quero, por isso que eu estou construindo o ponto onde eu quero chegar, né? Então o grupo tem uma estrutura bem off, tradicional, field sales, deve ter galera que vai lá na fazenda de irrigação, deve visitar a prefeitura para negociar saneamento, porque muitas dessas obras são públicas, acredito eu, pelo perfil. Sim. Talvez deve ter privadas, mas aqui, de novo, é especulativo o que eu visualizo do segmento. Então, vocês também, nas outras empresas do grupo, que tu falou, né? Tem Impact, mas vocês têm canal D2C, vocês já têm outros canais digitais, né? Mas, indo para onde eu quero chegar, como é que rola essa adesão, aderência, cola de um modelo hiper tradicional, field sales, negociação B2B, longas negociações, que envolvem projetos, obras, com digitalização. Como é que tu, junto com o teu time, vê essa jornada que vai ficando um pouco diferente, né? No começo do projeto, quando a gente estava estudando mesmo, com certeza esse era um dos pontos ali que nos preocupava a gente por causa dessa gestão do conflito, enfim. A gente estruturou isso de um jeito assim muito simples, acreditando que é o cliente que define com quem que ele vai comprar, tá certo? Utilizando algumas ferramentas para inteligência na precificação, que eu acho que o que gera conflito nesse tipo de coisa? Precificação. Então você tem ali às vezes um conflito que... O Thiago está sendo beneficiado, ou o e-commerce está tirando uma venda minha e tal. Então você tem que ter ali um cuidado na precificação, que esse é uma coisa que a gente olhou muito, continua olhando, né?
o apoio à equipe comercial tradicional é o mesmo, né? Onde eventualmente você tem ali clientes que têm o perfil de comprar pelos canais off e no on, aí a gente tem uma tratativa de remuneração do representante diferente, legal. Certo? Para não desestimular ele. Perfeito. E minimizar qualquer impacto. Veja, são coisas relativamente simples, né? Eu acho que o principal é encarar isso daí com honestidade, né? Transparência, envolver a galera e tipo, meu... Exatamente. E mostrar para o time que isso traz benefícios. Você mais do que eu não sou dessa área de tecnologia, mas a gente consegue medir quando a gente investe mais numa região, no digital focado em uma região, o desempenho da região como um todo avança. Não só no digital. Inclusive não é. Inclusive não. Então, é claro que às vezes as pessoas não têm como entender isso porque elas não estão enxergando esses dados. Perfeito. Mas o que cabe a gente? Explicar. Total. Explicar, mostrar. E eu acredito que de verdade, no médio e longo prazo, as outras pessoas, elas começam a se beneficiar disso e aí acreditam nisso. Fala, pô, realmente, se o cara... começa a pegar os resultados, expor, e a galera compra a ideia e vê o ciclo, né? Então eles percebem que se você colocar esforço no Maranhão, as vendas no digital do Maranhão vão crescer e as vendas dos outros canais vão crescer também. Então é um desenvolvimento conjunto, sabe? Isso é um fato, né? Acaba sendo o desenvolvimento da marca e da presença, e o canal ele vem de arrasto. Porque tem o Edu que quer tomar um café com o Thiagão e tem o João que quer comprar online e não quer falar com o Thiago, e tá tudo bem. Sim. Temos um canal para cada um e se precisar da gente, a gente tá aqui. Então acho que essa visão ela é muito... Em outros segmentos, eu diria que já está mais formatada, e essa visão, até de certa forma, de pioneirismo das Perbras, num segmento muito mais tradicional, é um negócio que me encanta. Eu tô indo muito mais nessa linha de puxar esse entendimento de tipo, cara, por que eu vou comprar um tubo de irrigação online? Cara, porque a marca trabalha, porque é um canal que eu estou disponível, porque alguém precisa, né? O nosso segmento é conservador, ele é conservador. Então, você usou a palavra pioneirismo e realmente acho que foi um ponto assim que a gente inovou e mapeamos aí os pontos de atenção, e aí você vai resolvendo um a um. Eu não vejo como fazer diferente, sabe? Por mais que tenham ferramentas para te apoiar nisso, por isso que eu falei das pessoas. Cara, você tem que enfrentar isso daí. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É botar a conversa na mesa, conversar de forma adulta e dizer, irmão, temos esse caminho aqui, a gente está disposto, vamos junto, né? E ouvir as críticas também, né, Thiago? Porque vão surgir, muitas dessas críticas trazem ideias muito válidas para o negócio também. Né? Porque a galera que está na ponta está vivendo o dia a dia, vamos ser práticos. Então, como é que a gente pode ajudar esse cara e o insight dele também nos ajudar para que a gente vá equilibrando isso? A gente tem ali uma possibilidade de estar num cargo de liderança e tal, eu acredito que é muito importante a gente aprender a ouvir. Mas isso aí já é velho, né? Falar isso, né? Mas a execução não é tão nem sempre praticada, vamos levar assim, né? E por que eu acho que é tão difícil executar isso? Porque normalmente eu vejo assim, alguém vai te dar um feedback, vai te falar alguma coisa, e aquilo que às vezes está sendo falado, informado, vai contra o que você pensa, vai contra uma ideia que você mesmo teve, e aí você tem que ouvir aquilo, digerir aquilo e ter humildade. Não é uma questão de acusar o golpe, mas é uma questão de falar, cara, realmente eu tentei esse caminho, ele tem alguns efeitos colaterais que eu não posso
ignorar e eu preciso corrigir aqui e de certa forma em algum ponto você estava errado. E aí naquele processo você aprendeu. Eu penso assim que esse pensamento, esse jeito só vem com a maturidade, onde você realmente aprende a ouvir aquilo que realmente você precisa captar e fazer diferente para você agregar para o seu cliente ou para conter ali alguma coisa que não está dentro do efeito daquilo, está fora do que você havia planejado. Sim, perfeito. Né? É um exercício. Eu acredito que sim, né? E até pegando um gancho nisso que tu falou, né? A gente foi da galera do off, mas hoje tu entende, ou tu tem uma visão que as soluções digital que você trouxe ou que foram implementadas ao longo do tempo, elas, dá pra se dizer que elas são parte ou que elas de alguma forma colaboram para esse processo do time comercial mesmo que nas outras frentes? Sem dúvida. Cada passo que a gente dá te ensina uma coisa nova. Jeito novo de fazer coisas antigas, coisas, temas que eram impossíveis e que tornam possíveis. Então, quando a gente, você perguntou o que o digital ali, ou as ferramentas do digital apoiam no outro lado. Além da parte técnica de algumas soluções importantes, a convicção de que um caminho diferente é possível de ser feito, ou um caminho novo. Então você... É uma troca, né? É uma troca. Então se você... nas vendas você tem lá limitações, muitas vezes limitações físicas. Quando você fala de região, então o Eduardo está aqui agora. Você tem uma estrutura e a tua estrutura, o braço da sua estrutura alcança até um limite. Não é isso? Isso é qualquer companhia e qualquer profissional. O que essas coisas te ajudam? E ajudam o digital e ajudam o time como um todo a aumentar o tamanho do braço. Perfeito. A mostrar que você pode alcançar. E quando não pode alcançar, você consegue deixar claro que ali naquela região onde o braço não está alcançando, você tem que fazer alguma coisa. E às vezes não é com o Eduardo ou não é com o Thiago, é um negócio novo, é uma pessoa nova. Perfeito. É você ocupar espaços e você está demonstrando isso e o porquê disso. Esse desenvolvimento é constante, não pode parar e eu penso assim que a gente tem muito ainda a explorar das ferramentas, mas muito. Eu acho que, cara, é infinito isso daí, sabe? Com tudo que tem de recurso. E hoje. Essa troca, esse vai e volta, acaba sendo rico e incorporando novos processos pros dois lados. Dos dois lados. Mexe no um e traz processos novos pro outro. Dos dois lados. Cara, a gente tá meio que se encaminhando pra reta final, mas eu queria fazer mais uma pergunta aqui, Thiagão. A gente falou, você já foi pauta da nossa conversa, falar de marketplace, já falamos de aplicativo, já falamos de novos canais, de enriquecimento de dados, estratégias. Mas eu queria saber, assim, olhando pro planejamento de próximos passos, para onde tu tá vendo que as próximas ações da Asperbras no desenvolvimento dessa jornada, seja digital, off, mas para onde tu tá olhando que as coisas, assim, quais são as próximas duas movimentos que tu vai fazer nesse tabuleiro de xadrez como companhia, como gestor da água? Olha, a gente tem alguns eventos importantes acontecendo no Brasil no nosso negócio. Um deles é o marco regulatório de saneamento, que deve impulsionar os investimentos em saneamento básico. O outro, eu tenho que falar isso, não é de tecnologia, mas assim, o Brasil é um celeiro de alimentos para o mundo. É por isso que o mercado de irrigação cresce e tal. Então, uma coisa que a gente vai continuar fazendo, que é muito importante, é um recado que a gente sempre manda para o mercado. A gente vai continuar muito focado nesses dois segmentos, saneamento e irrigação. Dentro da nossa estratégia, e esse é um diferencial nosso, a gente
tem no nosso time pessoas especializadas em cada um desses segmentos. A venda do nosso segmento, em grande parte, ela é consultiva. Então, por mais que a gente coloque tecnologia, recurso, enxerga oportunidades, a gente faz isso com o cuidado de não perder o foco e que a gente mantenha o time especializado. Então, a gente sempre está agregando produtos novos, mas sem sair desta direção. Esse contexto desse contexto. Então, esse é um caminho que a gente está nele e vamos persistir nele, manter o foco nesses segmentos. Da parte do e-commerce, eu não sei nem te falar assim com palavras, mas a gente enxerga um caminho tão grande para continuar crescendo que eu vejo que o principal desafio nosso é ir melhorando a nossa operação para atender melhor as necessidades desse canal. Então você pensa assim, uma indústria, ela é um navio grande se movimentando, certo? E o comércio eletrônico é frenético, é muito rápido no atendimento, nas ações, como a gente falou, na parte desse mundo de agência, essas coisas que é muito dinâmico, né? Então, nesse ponto, qual que é o desafio? É eu continuar estruturando a Asperbras para, de verdade, atender essas demandas que o e-commerce nos traz. Isso vai proporcionar continuar escalando o e-commerce e com certeza me traz grandes aprendizados para a empresa como um todo. Claro. Porque tudo que eu colocar de eficiência reflete na operação inteira, cara, né, bicho? Vai refletir na operação inteira. Então eu acho que é isso, continuarmos aproveitando oportunidades, mas nos mantendo focados no segmento de atuação e ajustando a nossa operação para atender as demandas do comércio eletrônico e todo esse movimento que pulsa, que é muito forte e eu gosto muito, eu acho muito legal. Cara, eu fico feliz de ouvir isso, cara. De novo, num segmento ultra tradicional, sim, indústria, se adequar a esse dinamismo. Puta, cara, tenho muito que dar parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, justamente porque eu sei quão difícil é pra indústria, sim, né, cara? Às vezes a gente mexe no investimento num processo, numa fábrica, numa planta, então são movimentos, como tu falou, do transatlântico, né, bicho? Cara, Tiagão, foi um prazer imenso, cara, essa troca contigo, velho. Puta, muito obrigado de coração por esse teu tempo aí com a gente. Galera, não deixem de seguir aí a Asperbras nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, enfim, os canais todos. Só procurar a gente lá. Também a GoDeep está presente em todos os canais. Gente, obrigado por estarem com a gente até agora. Conheçam mais o trabalho da Asperbras, conheçam mais o trabalho da GoDeep e até o próximo episódio. Forte abraço a todos, fiquem bem. Valeu. GoDeep. É se aprofundando que a gente vende mais.